tá bom? Achou que não ia ter vídeo de Rick e Morty? Achou errado, otário! Meritíssimos e meritíssimas! Estamos aqui para mais um julgamento do Toga Voadora. E no julgamento de hoje, vamos falar sobre um desenho que pra mim é o melhor desenho adulto da década, que é Rick e Morty. E a gente vai julgar se o Rick é um vilão. Por força do artigo 1º do Código de Ética dos Fãs, nós advertimos: este vídeo conterá spoilers. Então vamos sortear aqui. Lá vamos nós. Felipe, traz um copo novo. Gente, vou tirar primeiro. Ele abre com dificuldade para que não haja Sabotagem. Sabotagem, com certeza. Defesa, então eu sou a acusação. Então comece. Pra começar, já expondo os absurdos do nosso acusado. Na primeira cena do primeiro episódio, o Rick, extremamente bêbado, invade o quarto do Morty pra convencer ele a explodir uma mega bomba na Terra e repovoar ela. Gente, isso é justamente a essência de vários vilões. Não, mas mudaram isso aí foi só no piloto mesmo. Tá na série, tá lá. E isso é justamente a essência de vários vilões, que é você, o vilão, escolher quem vai ser salvo, quem vai ser sacrificado. Mas o Rick tem legitimidade pra isso? Quem que ele é pra escolher quem vai ser sacrificado? Ele é um deus? Que tipo de avô segue colocando a vida do neto em risco o tempo todo? Isso pra não mencionar o tamanho da semente que o Rick fez o Morty pôr, vocês sabem onde. E a partir daí se segue 3 temporadas de o Rick humilhando o Morty, usando ele pra ter suas conquistas, sempre se colocando acima do neto. Além de utilizar o Morty pra todas as aventuras, a gente tem uma cena horrível, que não é no piloto dessa vez, que é que os Mortys, quando eles têm dor e tal, eles fazem um espectro de proteção pro Rick. Não. Tem aquela cena de vários Mortys protegendo o Rick enquanto eles são picados. Gente, que horror! Se isso não é um vilão, eu não sei o que é. E mesmo quando ele não parte pra aventuras por ganho próprio, ele vive desestimulando as conquistas do neto. E até quando ele vai tentar ajudar o Morty, que é naquele episódio do cão cortador de grama, ele acaba causando uma confusão horrível, que eles vão entrando num loop de sonho, de coisa, e ele tava ajudando só o Morty a ter uma nota alta pra ter mais tempo pra ir nas aventuras. Ou seja, ele nunca vai num sentimento paternal, de amor real, é sempre pra ele ganhar alguma coisa. E a segunda vez que ele tenta ajudar o Morty é quando ele dá aquela poção pra ele conquistar a menina que ele tá gostando, e ele acaba infectando a Terra inteira e matando todo mundo. Isso a gente tá analisando ele como um péssimo avô. E agora como pai? Bom, ele abandonou a Beth, a mãe dela, deixou ela uma adulta completamente desorientada e com problemas psicológicos para o futuro, como é mostrado no ABC da Beth. E só para demonstrar o total descaso do Rick sobre qualquer vida humana, a gente tem aquele episódio da bateria, em que ele sacrifica todo um micro-universo só para gerar energia para sua nave. Então a gente vê que o Rick, ele vive causando caos em toda a galáxia, ele vende armas para assassinos, ele usa o neto dele para fazer toda essa confusão, toda essa turminha do barulho. Então, gente, ele é um vilão. Talvez, como a gente não vê, como a gente tá mais perto da visão do Rick, ele tudo é em terceira pessoa, mas a gente se aproxima mais dele, a gente não enxerga ele como um vilão. Mas será que aqueles seres daquela bateria estavam gostando de ser escravizados? Será que eles não viram o Rick como vilão? Claro que eles viram. Para começar a minha réplica aqui, eu gostaria de falar que, principalmente sobre as ameaças que surgem nas aventuras, o Rick ele é um cientista, mas ele não é vidente, ele não sabe o que vai acontecer ali. Editor, mostre a risada do Felipe pra ver como esse argumento é fraco. Aquele momento em que você não acredita no
ajuda aí, Léo. Mas isso é um argumento sério, porque nesse universo totalmente caótico, ele não segue exatamente as leis da física e dos... Caótico porque o Rick faz que ele o seja. Não exatamente, não é ele que tá causando todo o caos, ele tem muitos episódios que o negócio só desanda por coisas alheias à vontade dele, porque no episódio que ela citou, que é o da poção, ele falou que ia fazer a poção porque o neto dele tava enchendo o saco dele muito e muito mesmo insistentemente, ele não sabia, nem tinha como saber que a menina tá gripada ou então com algum tipo de resfriado ou alergia, e isso potencialmente ia desandar todo o funcionamento da poção, mas ele não sabia nem exatamente qual que era o alcance, qual que era as consequências de desandar o experimento dele. E a gente tem exemplos que o Rick se importa assim com o desenvolvimento do Morty. Naquele episódio que a gente vê que ele deixa o Morty liderar a aventura, que é naquela terra totalmente fantasiosa, ele vai e tenta meio que provar pra ele que é muito perigoso, ele tá nas rédeas da situação ali, que nem o Rick mesmo consegue controlar, e quando as coisas começam a sair do controle, ele vai lá e tenta fazer algum tipo de proteção pro neto dele, porque ele não sabia o que estava acontecendo, e mesmo assim, ele tenta se divertir com aquilo que o Morty criou, e ele tenta, em alguns pontos assim, defender o que o neto dele tá fazendo ali. E quando aquele maluco surge no episódio, que ele faz? Ele dá um jeito nele, por mais que não seja certo, mas ele tá lá pra defender o neto dele. O cara fez uma coisa absurda. E a gente vê também que essa argumentação de que ele ferrou com a cabeça da Beth não é totalmente certeza, porque o Rick que a gente acompanha é o Rick C137, que é o que guia como protagonista da série. Mas a Beth que aparece no episódio da ABC da Beth é desse episódio que eles mudam de outra realidade já, e é desse episódio que a gente tem a abordagem dela. E o Rick dessa realidade, ele que ferrou com a mente dela, não é? E a gente vê que todos os Ricks têm divergências de comportamentos e até de opiniões. Porque... Então a gente vai ter que julgar cada Rick de cada dimensão. Não, é esse que é o nosso Rick, então a gente tá avaliando ele. E a gente vê que ele, por mais que ele tenha algumas similaridades ali, ele não é exatamente o pai dela, ele é um cara que é parecido com ele, é de outro universo. E a gente tem alguma noção de que ele sabe o que tá acontecendo com a filha real dele, ele sabe que ela tá bem porque ele segue monitorando ela, então ele tem algum nível de preocupação aí. Naquele episódio dos invasores parasitas do espaço, que os aliens vêm e entram na família dele, ele tem que livrar todo mundo daquela situação, ele não fez nada naquele episódio, ele tava de boa lá, chegaram uns aliens loucões e invadiram. O que ele fez? Ele salvou todo mundo, tipo, da situação ali. E, em tese, se ele fosse um cientista totalmente egoísta e até um vilão, ele teria deixado, tipo, o Jerry morrer, porque ele não liga pro Jerry, só que provou que ele queria salvar ele, porque era uma situação além da vontade dele que ele acabou tendo que agir como herói. E o outro argumento que ela falou que ele não liga pra nenhuma vida no universo é porque a gente não tem noção do que aconteceu antes da série com ele, porque a gente não sabe os relacionamentos que ele teve. E, por exemplo, no episódio da assimilação alterótica, que mostra aquele ser de consciência múltipla, porque o Rick teve um caso com ele e alguma coisa levou eles a se afastarem. E quando eles se reencontram, dá pra ver que o Rick ainda tem muito sentimento por ela, ele respeita a vontade dela e gosta dela. Tanto é que quando ele conversa com a Sam e ele percebe que o jeito dele levar a vida tá destruindo todos os planos que ela tinha pra ela, ele opta por se afastar dela por meio que manter ela íntegra, assim, tipo, não deixar a toxicidade dele afetar ela. Ele reconhece que ele tem um estilo de vida que é autodestrutivo e ele sabe que levar isso para outras pessoas não é exatamente uma coisa aconselhável. E sobre esse negócio dos Mortys serem usados como escudos, a gente vê que ele trata o neto dele, não o Morty dele, o neto dele de uma forma diferente, porque os outros Ricks, se eles perdem um Morty, eles compram outro na cidadela. Tem até um Rick camelô que vende um monte de Morty, assim, tipo, clonado. E esse Rick que a gente acompanha, ele não tem isso, ele perde o neto dele um monte de vezes, ele vai atrás para recuperar ele, dá um jeito de trazer ele de volta do jeito que era o neto dele, ele não quer trocar alguém. Olha que pessoa humana, né? Ele preza a família dele, não é como se fosse uma coisa totalmente assim. Tem que ser o mínimo que você espera até de um vilão. E a gente tem aquele outro episódio também, que é o episódio do Expurgo, que eles vão pra aquele planeta totalmente surtado, que tem a noite do crime lá, que é totalmente liberado. Que lá é uma elite que escraviza os pobres e faz eles se matarem pra meio que fazer o controle populacional. Eles chegam lá pra pegar alguma substância que eu esqueci o que era agora. E o Morty vai ver uma menina sendo, tipo, ameaçada por uns caras e fala pro Rick lá e salvar ela. Ele salva a menina vai dar um tiro no Rick e ainda rouba a nave dele. E ainda assim, tipo, ele vai e o Rick segue a orientação do neto dele e vai atrás da menina pra ver por que ela fez aquilo e ele descobre todo o plano deles e ele livra aquela sociedade desse expurgo. Por mais que depois dê errado, mas ele não é mais culpa dele. Ele tem algumas atitudes assim que dá pra ver que ele tá em algum limbo muito estranho de consciência, o que não faz dele exatamente um vilão, porque ele tem atitudes de salvar seres vivos, de
levar alguma outra coisa além de autodestruição para as pessoas que estão perto dele. Então, o que dá para extrair disso tudo é que o Rick não é necessariamente um vilão. Ele pode ser egocêntrico, pode ser egoísta, pode ser um cara que só olha para ele mesmo, que é só o conhecimento a cada atitude nova, mas isso não faz dele exatamente um vilão. Ele não quer destruir o universo, ele não quer matar as pessoas. Ele tá ali para ter os objetivos dele, mas não é exatamente um vilão. Ele pode ter desvio de personalidade, mas não faz dele um vilão. Tá com o pezinho ali, né? E pra fechar, uma coisa que eu acho muito interessante falar, que dá pra gente comparar o Rick com o Dr. Manhattan, aquele personagem de Watchmen. Porque os dois são muito semelhantes. Eles eram homens comuns que, por meio da ciência, alguma coisa, algum acaso levou eles a terem o acesso a um conhecimento quase limitado. E isso meio que quebra a consciência deles e impede que eles tenham relações humanas, digamos, convencionais, porque nessa visão niilista que a série tem, quando o Rick começa a ter essa quase onisciência, porque ele sabe de tantas coisas, ele tem conhecimento de tantas coisas, de tantas realidades, ele meio que ele deixa de ser o humano comum, e isso na verdade não é uma coisa boa, ele não vê isso como uma coisa boa. O Rick meio que carrega esse fardo de saber demais. Nesse caso específico, o conhecimento acaba sendo um fardo para ele continuar sendo um avô, sendo um pai. E eu duvido muito que, se algum dia a gente for ver esse background dele, a gente vai ver que ele não foi sempre assim. E esse conhecimento que alterou a forma dele lidar com o mundo. E só para fechar, eu gostaria de fazer uma citação do Dr. Manhattan, que eu acho que casaria muito bem com o que o Rick acabaria falando em algum ponto. O Dr. Manhattan fala nos pontos chaves de Watchmen: eu estou cansado da Terra, dessas pessoas, cansado de me envolver na complicação de suas vidas. Vocês afirmam lutar para construir o paraíso, mas o paraíso de vocês é povoado por horrores. Talvez o mundo não tenha sido criado, talvez nada tenha sido criado. Um relógio sem relojoeiro. É tarde demais e sempre foi, e sempre será. Eu morrerei e o universo nem perceberá. Na minha opinião, a vida é supervalorizada. Eu estou deixando essa galáxia por uma menos complicada. É basicamente essa visão niilista de que o conhecimento do horror cósmico que é existir sem ter um propósito acaba atingindo quem sabe demais. Percebemos, né, o artifício da defesa, que é nos emocionar com palavras bonitas que não são do Rick. Lógico que antes dele ser o vilão que ele é hoje, Vilão não. Que antes dele ser o vilão que ele é hoje, egoístas, ele poderia ser uma pessoa melhor. Gente, as pessoas não nascem egocêntricas, egoístas, mas, assim, ele não foi corrompido, ele próprio se corrompeu por todo o conhecimento que ele teve, enfim. O que levou ele a sair da Terra. Então, o conhecimento corrompe, né? Talvez. Dessa forma, porque ele aumentou o ego demais do Rick. Ego sim, vilania é outra história. Gente, o Rick se transformou num Pickles pra fugir da terapia familiar. Ele é um babaca, mas ele não é um vilão. Ele matou milhões de ratos pra fazer o que ele queria. Gente, não! Exterminando praga, o cara é vilão. Aquele rato tinha família. Fala isso pros filhos, pros 79 filhotes que você deixou sem pai. Fala isso pros veganos, Léo. Tá? E sobre o Rick cuidar do Morty, ele não cuida, ele só tira dos próprios perigos que ele põe. Gente, não, acontece eventualmente. Não, nesse caso, a gente pode entrar com uma medida protetiva facilmente. O Rick é o câncer daquela família. Ele é um alcoólatra, abusivo. Todos os relacionamentos dele são abusivos. Ele traz todo um caos pra aquela família. Gente, isso na delegacia seria muito fácil. Pela uma distância mínima de toda a família, uns 300 metros. E se tudo isso não bastasse, as poucas vezes que o Maury conseguiu superar o Rick ainda apagou isso da memória dele. Então, como que isso não é um vilão? Você apaga tudo de bom que a outra pessoa fez, tudo de vitória que a outra pessoa fez. Isso pra mim não é um ser humano. Você tira os méritos da pessoa pra você se sentir melhor. O que é isso? Isso com o seu próprio neto? Se isso não é ser vilão, não sei o que é mais. Fala, jovens, eu sou o Jonatas. Eu sou o Gustavo, mas nesse universo eu sou o Jonatas. Por quê? Porque é o Rick and Morty, né, cara? Olha só. Nós somos do Holandês Voador, um canal de cinema, série de TV, bem legal, confere lá, né? E a gente concorda com o Palestrinha, a gente concorda com o Léo, né? O Rick não é um vilão.
Claro que ele não é vilão. Claro? Claro que ele não é vilão. Não, se fosse claro, não teria essa discussão, Jonathan. Não, mas pra mim fica bem claro. O negócio é o seguinte, o ponto principal que o Palestrinha toca que a gente concorda é que não necessariamente ações ruins ou estúpidas não caracterizam um ser humano como vilão. Sim. O Jonatas não é um vilão, por exemplo. Exatamente, nem você. Se bem que, cara, no final da segunda temporada, o Rick se entrega pra polícia da Federação Galáctica, né? Como num ato de sacrifício ali pra salvar a família dele daquele planeta. Assim como também ele é responsável por fazer uma música Não, e salvar o pausa mundo isso, do ele caramba faz gigante isso pra lá, né? incriminar o Jerry e acabar com o Olha só, é um casamento. episódio bem legal. É o 5º episódio da segunda temporada, você pode conferir aí, ó. Eu acho que a Natália foca muito na questão dele ser um avô ruim. Ele é um péssimo avô, mas é um avô péssimo, mas maneiro, porque ele tem um avô sim. Mas um avô ruim não é um vilão, né não, Jonathan? Exatamente. Eu acho que o Rick tá mais categorizado como anti-herói e muitas vezes. Com certeza. E o anti-herói, de vez em quando, ele dá uma vilanizada assim, bota o pezinho lá. É um personagem com o pezinho lá. Se a gente for analisar, a ideia do Rick é sempre levar o Mori pra uma aventura diferente, né? Ele quer que o Mori tenha experiências bem legais, diferentes de crianças da idade dele, por exemplo. E sempre quando ele leva, ele não sabe das consequências ruins que vão trazer, né, pro Mori. Acabam vindo consequências, até porque as coisas que ele faz são muito mirabolantes, né? Mas a ideia inicial nunca é isso. Então, não necessariamente, ele é um avô ruim também. Até porque tem que ter a série, né? Então tem que ter aventuras milaborantes ali, né? Exatamente. Tem que ter um enredo, mas essa é uma desculpa meio esfarrapada. Eu acho que ele é um senhor com métodos e um caráter muito questionável, né? A gente pode até chamar de mau caráter, mas não é um vilão não, né, Jonathan? Quanto mau caráter a gente conhece aí pelas nossas vidas e, né, a gente acaba sendo amigo deles, às vezes. Como eu falei, Jonatas é meu amigo. Roubou minha piada. Então, pra finalizar, a gente concorda com a Natália que ele é um péssimo avô, em certos pontos de vista, porque queria eu ter um avô que me levasse pro lugar assim, né? Então dessa vez a gente concorda com o Léo e Nath, não foi dessa vez, né? Mas de repente numa próxima aí, se você tirar aí no papelzinho alguma defesa que a gente concorde, né? Sim, mas os argumentos dela a gente concorda com alguns até. São muito bons os argumentos. Então nós sentenciamos a favor da defesa e a gente acredita que o Rick não é um vilão. E a gente agradece aqui o convite ao Toga, né? Nossos parceiros, nossos charais aí de canal, nome parecido. Sobrenome. Dá uma olhadinha lá no nosso canal, se inscreve se Somos você parentes. gostar, o link tá aqui embaixo na descrição. Voo holandês. E toga. Então é isso, valeu. Não falou pelos poderes de Grace, que eu te mandei um roteiro, Gustavo. Acho que tem que deixar, hein? Tem que deixar essa parte. Lógico. Deixar desabafo feliz. Então tá, né? Defesa eu não ganhando concordo, novamente, né? mas Tipo, a defesa nunca vai cair. a nesse defesa canal. nunca cai. Olha, mas enquanto pessoa que tá aqui atrás das câmeras, então eu quero jogar uma pergunta pro holandês voador e até pra gente mesmo. O que caracteriza um vilão? O que define o vilão dentro Fica do aí, Eu pessoal. sei o que define o vilão, seu ponto de vista. De qual, Seu se ponto você é o- de vista. Se você é o Morgan ou se você é o Rick. Não, mesmo se você for... Ah, tá, entendi. O rei do crime é o herói de Nova York na cabeça dele. Exatamente. O Mouse Kitten depende dele pra existir. O Demolidor na cabeça dele depende dele. Então, Aquele argumento que sempre acaba, né? O Hitler era o herói na dos cabeça alemães. dele. Os alemães, classe média, tipo, estavam ali, meu Deus, meu país estava afundando por culpa dos judeus. Aí ele surgiu como um herói deles ali, tipo, herói Deus. Mas isso é Deus. assunto pra outro vídeo. Não, mas... Enfim. tá. Próximo vídeo em Story do Léo. Então, obrigado, os meninos do holandês voador, apesar, né, de eu não Obrigado ter pela ganhado vitória. esse julgamento. Valeu pela Mas, vitória, tudo foi. bem. Deixa aqui nos comentários se vocês concordam com essa decisão. Proponham aqui seu recurso. E é Visita isso. o canal dos meninos também, se inscreva no canal, deixe seu like e Até a próxima. Tchau. tchau.